Bom, quem que sou eu? Eu sou professor da FATEC. Eu tenho um curso chamado Python para Zumbis. Esse curso é gratuito. Se alguém quiser aprender a programar em Python, vocês podem procurar nesse link. Esses slides já estão à disposição no SlideShare, no bit.ly/pyraspa. Então, vocês podem procurar Python para Zumbis, que é um curso gratuito de programação em Python. Quem que sou eu? Esse curso, Python para Zumbis, ele tem 50 mil alunos. É um curso que tem 3 anos já. Ele está com 3 milhões de visualizações. Por causa do curso, eu comecei a dar muitas palestras pelo mundo. Eu já dei 172 palestras em mini-cursos, 15 países diferentes. Já dei palestras na Europa, nos Estados Unidos, no Japão. Eu tive 2 semanas no Japão. E o local mais exótico que eu estive foi na Namíbia, na África. Namíbia é um país no sul da África que fica do lado da África do Sul, Botsuana. É um país de 2 milhões de habitantes, muito pobre. Para vocês terem uma ideia, uma viagem de táxi para qualquer lugar da cidade, o Windhoek, capital da Namíbia, custa R$5. De R$4 a R$5. Eu fui dar um workshop de programação para mulheres, para 40 mulheres lá em Windhoek, que é a capital da Namíbia. Quem daqui assistiu o filme Mad Max, Fury Road? Mais gente, né? Então o filme Mad Max, Fury Road foi filmado na Namíbia. Então aquele caminhão lá, que é a Furiosa, ela ficava fugindo daqueles caras em cima de uma ponta de lança lá. Foi filmado no deserto da Namíbia. Na Namíbia, muitas dessas moças que vocês estão vendo nessa foto, não tem computador pessoal. Aqui no Brasil, muitas pessoas têm acesso a um computador pessoal. Mas na Namíbia, a gente teve que montar um laboratório com Raspberry Pis para que as pessoas pudessem ter o workshop. E como as meninas não tinham computador pessoal, a gente fez uma doação. Quem não tinha computador pessoal ganhava um computador pessoal com monitor, claro, não só o Raspberry Pi, mas o monitor, para que elas pudessem continuar o estudo depois do workshop. Além do workshop para mulheres na Namíbia, a gente deu também um curso de introdução à programação em Python, utilizando o acesso de dados públicos. Que é essa palestra que eu vou dar para vocês agora. O intuito da palestra de hoje não é fazer coisas complicadas. É mostrar para vocês que com pouca programação, com coisas simples, a gente consegue dar uma aula de cidadania. A gente consegue responder 2 perguntas básicas. Quanto que o Brasil gastou na Copa do Mundo? Com 15 linhas. E quantas escolas existem no Brasil em funcionamento que não tem água, não tem luz e não tem esgoto, que estão funcionando. Eu não sou nenhum crânio, não sou nenhum gênio, eu sou uma pessoa muito limitada. Eu tenho uma doença, eu tenho um transtorno bipolar. Eu tomo 3 remédios controlados para manter uma estabilidade. Algumas vezes eu passo dias
com dificuldade para corrigir provas. Algumas vezes eu fico bastante animado, por exemplo, quando eu dou palestra. Eu gosto muito de dar palestras. Aí eu tenho que tomar cuidado para não ficar falando muito rápido. Então, se eu estiver falando muito rápido, vocês levantam a mão, ó, você está falando muito rápido. Porque uma pessoa que tem transtorno bipolar, às vezes vai muito devagar e às vezes vai muito rápido. Eu não sou fluente no inglês, mas mesmo assim, eu já dei palestra em 15 países diferentes. Meu GitHub, que é o repositório onde você coloca código, é um 0. Mas eu tenho uma capacidade grande de procurar transmitir coisas básicas. Eu amo ensinar. Qual a lição que a gente tira disso? É uma lição que eu aprendi jogando truco. O que importa não são as cartas que a gente recebe no jogo da vida, mas o nosso modo de jogar com as cartas. Isso é uma coisa muito importante dentro da comunidade Python. Em Python, há uma diversidade muito grande. Onde que você encontra Python? Quando você assistiu esse filme, você está vendo um filme que foi em grande parte produzido com Python. A Lucasfilmes, ela utiliza Python há muito tempo, mesmo antes de ela ser comprada pela Disney. Na PyCon, que é o maior congresso de Python do mundo, a PyCon tem 3.300 participantes. Eu tirei uma foto esse ano em Portland. Você não consegue enxergar o final do auditório. Quando você almoça com as pessoas, tem um monte de gente que trabalha na indústria de animação de filmes. Várias pessoas da Lucasfilmes. Várias pessoas que trabalham na Disney também. Então é uma coisa bacana, porque não são só pessoas programadoras. Tem pessoas que trabalham no mundo do game também. Um dos patrocinadores grandes da PyCon é a empresa que produz esse jogo chamado Call of Duty. O back-end, a parte do servidor desse jogo, é feita em Python, que é uma linguagem de programação. Na Espanha, eu estava almoçando e apareceram 2 canadenses querendo conversar com um grupo de brasileiros. Esses canadenses, eles queriam conversar com a gente porque um deles, a noiva, era baiana. Então ele queria treinar um pouco o português. E eles trabalhavam numa empresa chamada Unity, que é um dos maiores produtores de games do mundo. O Assassin's Creed é um deles, né? Aí a gente estava conversando, eles falaram que trabalhavam com Python. Eu perguntei, quantas pessoas trabalham em Montreal com Python nessa empresa, na Unity? Aí eles falaram, 200 pessoas. Falei, 200? 200? 200 pessoas. Então, Python tem uma comunidade bem diversificada. Isso faz parte do statement, que é uma declaração de princípios. Nós queremos que a nossa comunidade seja bastante diversificada. Quem quer que você seja, qualquer que seja o seu background, você é uma pessoa bem-vinda. O criador da linguagem, ele tem pedido que os palestrantes, que as pessoas que dão treinamento, que dão workshops, procurem ensinar Python para pessoas que não são da área de computação. Essa palestra que eu estou dando para vocês é fruto de um curso que eu dei para jornalistas. No ano passado, na Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. E esse ano, eu dei um curso para jornalistas da Editora Abril. Todo mundo que vai trabalhar na Editora Abril, que vai trabalhar na Veja, na Quatro Rodas, na Capricho,
45 pessoas, não só jornalistas, mas fotógrafos, designers. A Editora Abril resolveu dar um curso de programação. E eles pediram para eu dar esse curso de uma tarde, que eu vou mostrar para vocês. Framework de Django, que é o programa feito em Python, tem uma declaração de princípios também. Você pode vestir uma roupa de gestante, um kippah, você pode estar rezando um terço, você pode ser do PT, do PSDB, de esquerda ou de direita, você é uma pessoa bem-vinda. Não só as pessoas convivem no mesmo espaço, mas as pessoas procuram respeitar os pontos de vista diferentes uns dos outros. Eu estava ontem, essa semana toda eu estava em Goiânia, no Encontro Nacional de Estudantes de Computação. Lá eles tinham um problema de ocupação. 2 dias atrás, um estudante foi assassinado pelo seu próprio pai. O estudante que estava na ocupação teve uma discussão, o pai não concordava com a ocupação, discutiu com o filho e deu 3 tiros, porque não concordava com as ideias do filho. O problema de não respeitar a ideia do outro. Então isso que falta na nossa sociedade de hoje em dia, a gente procura viver como um princípio da comunidade Python. O tema da PyCon do Japão, que eu participei esse ano, foi todos são diferentes, todos são maravilhosos. Também foi o tema da conferência asiática, respeito, vírgula, diversidade. A palestra de abertura dessa conferência pegava uma ideia do banco de dados SQL. A chave do banco de dados é uma chave única. Assim como qualquer pessoa tem um DNA que é único. Você tem um DNA que é único e você tem uma contribuição que só você pode dar e mais ninguém. Por que as pessoas são tão diferentes uma das outras? Tem uma pessoa que perguntou para Deus isso. Catarina de Sena. Catarina de Sena perguntou para Deus por que as pessoas são diferentes uma das outras. E Deus respondeu o seguinte: para ninguém eu dei todos os dons. E eu também, mesmo para a pessoa mais simples, eu não deixei algum dom, alguma qualidade, para que a pessoa não pudesse compartilhar com os outros. E por que eu fiz isso? Para que as pessoas se conectassem como os vasos comunicantes, e ao se conectar um com o outro, na hora que a pessoa se conecta, a pessoa compartilhando aquela qualidade, o que um tem de bom, passa para o outro que tem deficiência. Esse seriado do Netflix, o Sense8, mostra bem a qualidade, essa ideia. Você tem um cara lá na África, que o cara é bom pra caramba em dirigir. Você tem um outro que é ator. Na hora que o outro está em perigo, e precisa de uma pessoa que precisa dirigir, aí baixa o espírito do cara que dirige, e o cara salva o que está em perigo, quando a pessoa precisa de alguém que dirige. Então essa ideia, por que nós somos tão diferentes? Porque nós somos criados para estar conectados, para que a gente compartilhe esses dons. Então, alguns dados. 40% das palestras desse ano aqui
foram de mulheres e 42% na Python Brasil. Vamos entrar aqui no assunto. A gente vai responder duas perguntas. Quanto o Brasil gastou na Copa do Mundo? 15 linhas. Quantas escolas existem no Brasil em funcionamento, sem água, luz e esgoto? E a gente vai ver que a Hillary arrecadou 3 vezes mais do que o Donald Trump. E vamos ver isso em código. Para quem nunca viu um código Python, um código Python é assim. Vou mostrar primeiro para vocês um joguinho aqui. Eu estou sorteando um número entre 1 e 100. Se a pessoa acertar o número, beleza, você ganhou. Se a pessoa errar o número, eu não vou dizer para a pessoa, você é ruim. Eu vou dizer alto ou baixo. Vou dar uma chance para a pessoa. Para quem nunca viu Python, vocês estão vendo algumas coisas diferentes. Primeiro, eu não preciso declarar variáveis. Segundo, não tem abre bloco, fecha bloco com chaves. Em Python, a gente define o bloco com esse espaço à esquerda, que é a indentação. Beleza? Bom, se eu rodar esse programa aqui, qual o número que normalmente as pessoas costumam chutar? 50, certo? Porque se é um número entre 1 e 100, a gente costuma chutar metade, para poder eliminar metade das possibilidades. Sim ou não? Não! Se vocês são nerds, a gente chuta 42, certo? E eu acerto de primeira. A gente está aqui no RoadSec e vocês são hackers. Sim ou não? Qual é a probabilidade de eu pegar 10 números ao acaso, vou tirar da manga 10 números aleatórios entre 1 e 100? Qual a probabilidade de aparecer 1,42? É claro que é 100%. Cacete, que bruxaria é essa? Quem daqui leu o Guia do Mochileiro das Galáxias? Pô, pouca gente aqui, cara. Eu tô ficando velho. Antigamente tinha mais gente que tinha lido esse livro aqui. Olha, se vocês colocarem no Google 42... vocês vão ver que 42 é a resposta para todas as coisas. É resposta para tudo no universo. Em casa vocês colocam 42 no Google, aí vai aparecer 42 é a resposta para tudo no universo. E aí, como é que vocês explicam que eu peguei 10 números aleatórios entre 1 e 100 e deu 42 para tudo? Python é software livre. O que é software livre? Software livre, uma das coisas legais é que eu posso modificar o código. Eu tenho acesso ao código-fonte das bibliotecas. Random é uma biblioteca do Python. RandInt é uma função dentro da biblioteca random.
e eu posso alterar e fazer a minha contribuição. Então é o seguinte, eu tenho acesso à biblioteca. Você pode pegar todas as bibliotecas, acessar o código-fonte, estudar o código-fonte, aprender com o código-fonte e fazer a sua contribuição. Então isso que é legal da filosofia do software livre. Você pode ter acesso ao código-fonte da sua biblioteca interna, modificar o código-fonte e contribuir. Grandes poderes exigem grandes responsabilidades. É claro que os seus jogos depois não vão funcionar se você manter esse 42 aqui. Então depois que você, na sua palestra, fez a brincadeira, você volta ao normal para que depois as coisas continuem funcionando. Certo? Então eu salvo isso aqui. Agora, eu tenho uma aluna de 12 anos que ela não gosta de matemática. Então ela pegou os nomes das meninas mais populares do Brasil e ela falou para mim: eu vou alterar esse código que adivinha números entre 1 e 100 para descobrir os nomes de meninas. Então ela falou para mim: como é que eu coloco vários nomes em várias linhas? Aí eu falei: você coloca 3 caspetinhas em Python. Como é que eu separo os nomes? Você coloca um ponto split no final. Como é que você coloca os nomes em ordem crescente? Você coloca ponto sorte. Então uma menina de 12 anos, de um curso lá em São José dos Campos, chamado Centro de Desenvolvimento do Talento, escola pública, numa aula, só fazendo perguntas, ela foi montando essa versão daquele programa de adivinhar um número entre 1 e 100, para adivinhar um nome de menina mais popular, nos nomes mais populares do Brasil. Mas é legal assim da criança, porque a criança ela não tem medo de perguntar. Ela não tem essa barreira que muitas vezes a gente começa a ter quando a gente é adulto. O adulto às vezes assim ele tem medo de perguntar e ele aprende menos. Então essa menina de 12 anos, ela chegou nesse código aqui. Uma outra menina, ela chegou nesse outro código aqui. Eu expliquei para ela como fazer a criptografia de César, que é um jeito de esconder código. A gente desloca as letras algumas posições. Então eu pego o A, por exemplo, se você mudar 3 posições, você não consegue mais ver a frase original, né? Você pega, por exemplo, um abacate, se você pegar cada letra e deslocar 3 posições, você não consegue mais ver o código. Então, essa menina descobriu o seguinte: esconde roadsec. Ela descobriu um jeito de converter as coisas para em Python 3 a gente tem Unicode, deslocando de 30 mil posições cada caractere do nosso range. A gente consegue chegar no chinês arcaico. Ela foi testando cada uma das faixas e ela descobriu que a gente consegue chegar no chinês arcaico deslocando 30 mil posições. Então esse é um negócio espetacular aqui.
Isso é um negócio muito legal. O A é 13. O B é 7. É claro que o A mais B vai dar 42. Porque 42 é a resposta para tudo. Se eu der um print do A, também vai dar 42. Se eu der um print do B, também vai dar 42. Mas que bruxaria é essa? A bruxaria é o seguinte: eu montei uma classe turbinada que pega tudo o que uma classe inteira tem. Só que ela vai modificar o operador mais, o ADD. O ADD, quando uma linguagem é orientada a objetos, o mais é um açúcar sintático. Na verdade, por baixo do pano, o mais ele chama esse sublinhado ADD. Quando você chama o print, ele chama esse sublinhado STR, debaixo do pano. E aí o que eu fiz? Quando eu fiz A igual a int 42, eu estou pegando uma classe turbinada que faz tudo o que um inteiro faz, só que ele pega, na hora que eu faço mais, ele está chamando aquela modificação que eu fiz e faz aparecer 42 toda vez. Isso é bruxaria grande. Fatorial e Fibonacci são números absurdamente grandes. Se você fizer fatorial e Fibonacci de 666, que é o número da besta, segundo o Apocalipse, no meu caso vai dar 42 também. 42 é mais forte do que a besta do Apocalipse. Isso tem um significado simbólico. Essa parte é a parte para o pessoal que já sabe Python, para não ficar uma coisa básica. Agora, a gente vai fazer a parte básica, que é para todo mundo. Quando, a parte para os jornalistas, né? Quando eu fui procurar sobre os gastos da Copa do Mundo, eu caí no portal da transparência. No portal da transparência tem uma receita para calcular os gastos da Copa. Como fazer uso dos web services para calcular os gastos da Copa? Primeiro você precisa instalar o Eclipse, que é um programa pesadíssimo. Normalmente quem usa Java usa bastante. Depois, você precisa instalar todas essas bibliotecas aqui. Mas é um monte de bibliotecas. Mas um monte. Aí tem mais 2 páginas de instalação das bibliotecas e de como configurar as bibliotecas todas. Se eu fosse ensinar para os jornalistas como acessar o portal de transparência e fazer os gastos da Copa do Mundo com Java, eles iam ficar com essa cara aqui. Seria muito chato. Como é que fica em Python?
Em Python eu tenho um código de 15 linhas, mais ou menos. Cada obra tem uma tag bem delimitada, valor total previsto, fecha valor total. Em julho de 2014, esse valor deixou de ser previsto para ser valor definitivo. Quando as obras terminam, volta um valor -1. -1 significa acabou as obras. Aí ele carrega um XML enorme com as obras todas, que são muitas. Demora mais ou menos uns 15 segundos para calcular as obras. Quando eu dei esse curso para os jornalistas, tem toda aquela expectativa de carregar as obras todas. Mas vocês viram que o código é um código simples, que só tem while, if e conversão de dados, não tem muito segredo. A primeira coisa que eu ensinei para os jornalistas foi um Hello World. O Brasil gastou 27 bilhões 346 milhões 140 mil 56 reais e 43 centavos. Os jornalistas também viram também que tem muitas obras que o Transparência colocou zero. Esses zeros, depois foi feita uma investigação, o pessoal viu que eram hotéis, flats, hostels, e tem os dados de cada um deles para fazer uma contextualização. São normalmente coisas turísticas. Os dados de educação têm uma API. A API é um balcão de padaria. Você chega no balcão e pede, eu quero 100 gramas de mortadela. Aí tem uma interface entre você e aquilo que você quer receber. Normalmente, a interface te dá um JSON, que é uma coisa que tem uma chave e um valor. 11 linhas de código. Nós vamos fazer a seguinte pergunta para a base de dados do INEP. Quantas escolas existem no Brasil e quais são as escolas que estão em funcionamento, que estão funcionando sem luz, sem água e sem esgoto? Nós vamos acessar os dados do censo retrasado. Então, tem 968 escolas, quase 1000, com crianças. São escolas em funcionamento. Tem crianças tendo aula, sem água, sem luz e sem esgoto. Essa é a realidade no nosso Brasil. Então, é um exercício de cidadania. Com 11 linhas de código, você conseguir chegar num dado público tão interessante. Quando eu acabei esse workshop, eu coloquei os slides à disposição. Aí eu falei para eles, o link é esse aqui, bit.ly/pairaspa. No dia seguinte, tinha 3.000 visualizações. Um mês depois, eu era citado num podcast chamado Mamilos Podcast. 2 meses depois, me chamaram para fazer uma entrevista na página 2 do jornal O Globo. Para vocês verem como é importante o papel do jornalista. Dados de eleições americanas. Como é que eu cheguei nesses dados de eleições americanas? Quando eu disse que eu ia fazer esse curso para jornalistas, um monte de pessoas começou a me ajudar. O criador dessa API,
Uma coisa que eu esqueci de avisar para vocês. Quando vocês rodarem isso aqui, os jornalistas eles falaram aqui, pô, mas não tem 968 escolas nessa saída que você mostrou aqui. O jornalista ele é esperto. Eles contaram quantas escolas apareceram na saída. Eles foram contando essas escolas aqui. E eles falaram, tem 100 escolas. E de fato tem 100. Se vocês contarem de 99 ou 100. Quando você vai no balcão de padaria, se você pede 100 gramas de mortadela, o cara te dá 100 gramas. Agora, se você pedir 200 quilos de mortadela, o cara não tem 200 quilos de mortadela. A API tem uma política que é a seguinte, se você pede muita coisa, ela faz uma paginação. Então no JSON, ele te dá uma página com 100 e no final tem uma informação. Se você quiser os próximos 100, tem no finalzinho a próxima página com mais 100. Aí você precisa pegar as próximas 100 e no final as próximas 100. Que nem você pede todos os seus amigos do Facebook. O Facebook não vai te dar todos os seus amigos. Vai te dar só 100, depois mais 100. Essa é a política das APIs. Vamos pegar eleições americanas. Essa API te dá quanto que cada empresa americana deu para Hillary ou para o Donald Trump. Quanto que a Hillary arrecadou, quanto que o Donald Trump arrecadou. A gente viu, isso tem uma precisão de 15 minutos. Que a Hillary arrecadou 3 vezes mais do que Donald Trump. Ela teve um prejuízo eleitoral muito maior do que Donald Trump. O Donald Trump já era rico, né? Essa API, o cara que criou a API, 2 da madrugada ele estava me ensinando como funciona para eu poder dar o curso para os jornalistas. Então uma coisa bacana nesse mundo que você não precisa saber como funcionam as coisas, porque as pessoas te ajudam. Essa API de 6 linhas dá os resultados da Copa do Mundo de futebol. A última Copa foi feminina, que os Estados Unidos ganhou 5-2 do Japão. Com 6 linhas de código Python, você consegue ver todos os dados de cada jogo online. Quem levou cartão amarelo, quem foi substituído. Tem um pessoal que hackeou os dados, o site da FIFA. E eu gosto de mostrar esse código aqui porque eu fiquei em primeiro lugar no Reddit durante 2 dias, postando esse código aqui. Para terminar, tenho 2 links aqui de cursos avançados de raspagem de dados. O que eu passei para vocês são coisas simples. Agora, coisas mais bacanas, sérias. Tem um projeto chamado Serenata do Amor, que é um projeto de inteligência artificial, machine learning. Tem 7 pessoas que estão 2 meses, dedicando 2 meses do seu trabalho profissional no combate à corrupção, usando Python. Essas pessoas fizeram uma campanha de financiamento coletivo e estão descobrindo várias coisas interessantes nas declarações dos gastos dos parlamentares. Então tem parlamentares, por exemplo, que lançaram os gastos 13 vezes. O mesmo gasto o cara lançou 13 vezes. Ou o cara fez um gasto no local que ele não estava. Ele estava em outra parte do Brasil
e ele lançou um gasto num local diferente. Ou ele gastou um gasto na própria campanha, por exemplo. Então tem coisas bastante bacanas que o pessoal está fazendo utilizando dados públicos. E eu queria agradecer, estou aberto a perguntas. Obrigado.